Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no meu canal. Eu sou o Dr. Edelson e hoje eu vou estar trazendo para vocês um tema bem legal, bem importante, que são as 10 doenças mais prevalentes aí na pediatria, nos bebês. E hoje eu vou estar falando um pouco sobre essas 10 doenças aqui que são mais prevalentes no bebê. E é bem evidente no consultório que os pais eles chegam bem apreensivos e sem saber muito o que fazer aí quando o bebê adquire alguma dessas doenças aí. E a preocupação dos pais frente a essas doenças fazem que os levem aí aos prontos-socorros e hospitais e até mesmo aos consultórios para procurar ajuda aí. Muitas vezes essas doenças elas têm um curso benigno ou autolimitado que o próprio organismo do bebê ele consegue fazer a manutenção e a cura dessa doença pelo seu sistema imunológico, e algumas doenças elas vão precisar de ser tratadas porque os bebês aí no início da vida eles têm um sistema imunológico deficiente ou ainda imaduro. É importante sempre que vocês pais deixem as carteirinhas de vacinação sempre atualizada, com as vacinas dos bebês sempre em dias, porque o nosso quadro de vacinas, ou seja, o quadro de vacinas que o Ministério da Saúde aqui no Brasil oferece, a cartilha de vacinação é a mais completa do mundo inteiro. Então, se você tem um bebê aí que está passando por problema ou com alguma doença, vai se inscrevendo aqui no canal, deixe aqui seu like, ative o sininho da notificação para você receber a notificação de novos vídeos que serão postados e compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais aí para que outras pessoas possam usufruir também dessas informações. A primeira doença que eu vou estar falando aqui é a catapora. A catapora, ou a varicela como é conhecida, ela é causada pelo vírus do herpes zoster e ela pode cursar ou não com bastante febre, coceira na pele e lesões que começam como umas bolinhas e depois elas estouram formando uma casquinha. Essas lesões podem ser em pequena quantidade ou em muita quantidade. Quando há uma sobreinfecção bacteriana, ou seja, o bebê ou a criança vai coçar aí e vai fazer uma contaminação bacteriana. Essa contaminação bacteriana deve ser tratada com antibióticos. Já em si a catapora ou a varicela, ela só recebe antitérmicos, medicamentos para febre, dor e medicamentos para coceira, quando a criança tem bastante coceira aí no corpo. E lembrando que a catapora ou a varicela ela é uma doença de transmissão, de contato de uma criança para outra, e a necessidade de fazer-se um isolamento dessa criança aí, ou não mandar ela para a escola, ou não aproximá-la a outras crianças nesse período aí até o 7º dia, que é o período de maior contaminação. A segunda doença é o sarampo. O sarampo agora ele muitas pessoas deixaram de vacinar os filhos e infelizmente teve aí um surgimento novamente dessa doença aqui no Brasil. O sarampo ele também é uma doença viral de contaminação e transmissão de contato. Os pais devem evitar aí o contato com outras crianças e a criança apresenta muita febre, vermelhidão no corpo, vermelhidão no olho com uma conjuntivite associada, manchas vermelho-azuladas na boca e manchas arroxeadas aí na pele. E o tratamento do sarampo também é feito com uma maior ingestão de líquidos para poder ajudar aí a eliminar essa sintomatologia, hidratar a criança, porque ele desidrata por causa da febre, e a ingestão de antitérmicos também, como paracetamol, dipirona, para o alívio dessa sintomatologia e da febre. A terceira doença é conhecida também como a papeira. A cachumba, ela é também uma doença de transmissão, por isso os pais devem evitar aí o contato, e ela se dá por a localização da inflamação das glândulas parótidas por esses vírus. E isso é bem doloroso, causa bastante febre, irritação e às vezes causa uma dificuldade na mastigação
pelo aumento de volume aqui das glândulas parótidas. E como é feito o diagnóstico da cachumba, a cachumba é feito um exame de sangue, a amilase alta ela é indicativa de cachumba, e o tratamento ela é feito à base também de antitérmicos, não se usa antibiótico na cachumba por causa que é uma infecção viral, e orientado a criança a ficar em repouso. Essa parte é bem difícil porque as crianças geralmente são bem ativas e eles só conseguem ficar em repouso na fase febril dessa doença, porque geralmente as crianças são bem ativas. A quarta doença são as gripes e os resfriados, que são bem frequentes nos bebês, e é importante ressaltar aqui para vocês que em uma quantidade de até 6 a 8 infecções das vias aéreas superiores, ou seja, essas gripes e resfriados nos bebês, é normal. Então, se o seu filho está tendo aí infecções de repetições até 6 vezes ao ano, isso é normal pelo sistema imunológico ainda da criança ser imaturo. A gripe e os resfriados, eles são geralmente ocasionados também pelo contato de um paciente para o outro, e essa contaminação é geralmente viral. As gripes e os resfriados, ela tem também um curso autolimitado, ou seja, por si só a criança, ele se trata, o sistema imunológico da própria criança vai combater essa infecção. Geralmente o pediatra ou o médico ele vai prescrever o uso de anti-inflamatórios e antitérmicos para melhorar essa sintomatologia, aí nos casos de febre, o corrimento nasal deve ser feita a lavagem nasal com soro fisiológico e também a inalação com soro aí de 4 em 4 horas para aliviar essa coriza, ou seja, esse escorrimento nasal na criança que geralmente incomoda bastante. Elas não querem comer, diminui muito a ingesta de água, isso é bem normal pela própria infecção que ele está passando. E o que eu oriento sempre aos pais é oferecer aquilo que a criança goste de comer, porque é importante manter bem a hidratação da criança, porque a febre ela desidrata e raramente há necessidade de uma hidratação endovenosa aí nessas crianças. Como eu disse, a doença ela tem um curso autolimitado e geralmente aí de 3 a 5 dias essa sintomatologia ela desaparece. Quando esses sintomas duram mais de 3 dias ou a febre dura mais de 3 dias, vocês devem estar levando a criança aí no pediatra para ter uma avaliação e ver se há alguma outra associação ou alguma outra doença associada aí que necessite de tratamento. A quinta doença são as viroses, e hoje nós temos aí uma gama difundida aí de milhares de vírus aí que foram estudados e que podem contaminar aí os bebês. As viroses elas podem se dar tanto no trato respiratório, também no trato gastrointestinal. E isso é bem frequente, é bem comum, é motivo de muita consulta hoje em dia, essas viroses aí, tanto do sistema respiratório como gastrointestinal. Essas viroses, elas têm um curso autolimitada e a ingestão de água é bem equivalente, porque essa febre, essa contaminação, vômitos, diarreia, desidrata muitas crianças. Então, eu sempre oriento as mães a não se preocupar nem tanto com a alimentação, mas sim com a hidratação da criança, que é o mais importante. As viroses elas costumam desidratar bastante as crianças, necessitando em uma grande maioria das vezes a hidratação endovenosa com soro aí no hospital. É importante você manter a amamentação do seu filho e evitar o contato dela com outras crianças, porque a disseminação se dá de contato de um paciente para o outro. A virose ela também tem um curso autolimitado aí no período de 3 a 5 dias, e se a sintomatologia ela persistir mais do que esses dias, deve-se levar o seu filho no médico para ele ver outras patologias que podem estar associadas aí às viroses. A sexta doença são as dermatites da pele, e é muito comum nos bebês aí eles apresentarem a dermatite da fralda, que é a dermatite pelo contato aí da fralda. Então orienta-se
trocar a marca da fralda, geralmente o bebê fez aí uma alergia a essa marca, e também se orienta evitar o uso de talco, porque o talco resseca a pele, causando assim mais irritação local. Então o tratamento das dermatites é feito com base em pomadas, tá? A troca repetida das fraldas, não deixar o bebê úmido por muito tempo, com o calor local ele prejudica mais ainda essas dermatites. As pomadas tópicas como a nistatina ou a hidrocortisona, elas são indicadas para melhorar aí essa sintomatologia da pele. É importante lembrar, se aparecer algumas fissuras ou bolhas aí, o médico ele deve ser consultado para receber uma orientação de algum diagnóstico diferencial para o tratamento aí dessas dermatites aí que são produzidas no bebê. A sétima doença são as infecções de ouvidos. Isso é bem frequente aí na pediatria, porque os bebês eles têm o costume, ou as crianças eles têm o costume de mamar deitado, os pais oferecerem alimentação ou mamadeira deitado para esses bebês, e como a anatomia do conduto auditivo das crianças é diferente do adulto, esse leite ele vai acabar indo para o ouvido médio e causando uma infecção. Outras causas de resfriado, infecção do ouvido externo ou do ouvido interno estão associados aí à dor de ouvido nas crianças. E a dor de ouvido nas crianças é um problema bem comum e que se faz importante o diagnóstico aí e o tratamento correto, porque além da dor as crianças diminuem o apetite, eles não querem comer, há muita febre, tosse associado, o bebê ele fica bastante irritado e não dorme. Então a importância aí de estar levando o seu filho no médico, no pediatra, para estar fazendo o tratamento. O tratamento se dá geralmente por antibióticos via oral e aplicação de gotas aí no ouvido com antibióticos associado a anestésicos tópicos, ou seja, pingados diretamente aí dentro do ouvido para estar diminuindo essa sintomatologia. É importante que as otites, quando elas são repetitivas ou crônicas, deve estar se fazendo o tratamento, porque as otites crônicas causam um espessamento aí do tímpano, que é a membrana timpânica, né, que é o que nos dá esse poder da audição, e com esse espessamento vai se diminuir a audição nas crianças. Então é importante que os bebês que façam otite crônica de repetição, infecção do ouvido médio aí, deve fazer um acompanhamento bem específico para estar evitando esse espessamento aí da membrana timpânica. Em oitavo lugar aí a pneumonia. A pneumonia ela se dá sempre depois de um resfriado pela contaminação das vias aéreas baixas, ou seja, do pulmão. E a pneumonia ela vem acompanhada de muita tosse, muito catarro. A criança ela deixa de comer e praticar as atividades do dia a dia. A pneumonia ela vem acompanhado ou não de febre alta, e o tratamento da pneumonia ela está também relacionado com o uso de antibióticos, corticoides, antitérmicos e a inalação, que é bem importante. Há necessidade de avaliar bem as crianças, porque em muitos casos a pneumonia ela é tratada intra-hospitalar, ou seja, com medicações diretas na veia aí da criança, porque a pneumonia ela é causa de altos índices de morte aí em crianças no Brasil e no mundo. Então a pneumonia ela tem que ter uma precaução, aí, uma avaliação bem minuciosa, e deve ser feito o tratamento bem certinho, porque a pneumonia é uma doença mais séria que pode causar a morte aí dos bebês. Em nono lugar, a nona doença, que é bem frequente aí na pediatria, são os sapinhos. O sapinho também conhecido como a candidíase oral, é aquelas manchinhas branquinhas como leite que dá na boca dos bebês e pode afetar a parte externa dos lábios. Geralmente ela é de transmissão de contato dos pais para os filhos aí, e na amamentação também é bem frequente tá pegando o sapinho. O sapinho ele pode passar para a parte mais posterior aí da garganta, a parte mais baixa. Isso causa muita dor,
geralmente ele não vem acompanhado de febre, mas o bebê aí ele deixa de mamar e fica bem irritado com a presença dessa doença. Geralmente o tratamento ela é feita com a indução local de antifúngicos, como a anistatina, e algumas pomadas para tratar aí essa doença local. É importante que o sapinho ela tem um curso benigno da doença e geralmente o médico prescreve aí essa solução de nistatina para tratar aí esses fungos para ser mais efetivo. Em décimo e último lugar, as espinhas no bebê. As espinhas elas podem acontecer e a gente chama de acne neonatal, que geralmente elas desaparecem aí até os 3 meses de vida. Quando essa doença ela não desaparece, deve-se procurar o pediatra aí, ou o médico para estar procurando alguma outra causa ou um outro fator associado aí a essa doença. E quando essas espinhas elas se contaminam, ou seja, ela causa uma infecção, vai haver uma irritação no local e o médico vai prescrever algum antibiótico tópico ou via oral para estar fazendo o tratamento. Então essas foram as 10 doenças mais relevantes aí, mais frequentes na pediatria. Se você já está inscrito aqui no meu canal, muito obrigado. Se você ainda não está inscrito, aproveita, se inscreva e ajude a divulgar aí, chame outras pessoas para vir assistir esses vídeos aqui, para que esse canal cresça a cada dia e nós continuamos a produzir mais vídeos aqui para vocês. Meu muito obrigado.